Oi, pessoal, professora Débora, a gente está de volta hoje para mais uma aula sobre história. Lembra que a gente está estudando um pouquinho sobre as formas de trabalho aqui, sobre esse período de escravidão. Hoje a gente vai estudar mais um pouquinho sobre a permanência do regime de escravidão aqui no Brasil, mesmo depois da abolição, tá bom? E aí vamos lembrar de uma coisinha. Durante o século XVI e XIX, o Brasil foi o país na América que mais recebeu escravos, que mais recebeu essa mão de obra de africanos que foram escravizados, que passaram por esse tráfico até chegar aqui. Então, o grande número vai refletir em tudo que vai acontecer na sociedade brasileira, esse grande número de escravos, essa mão de obra, enfim. E aí, a gente vai começar falando também sobre como que se deu esse processo de liberdade dos escravos. Lá em 1888, lembra da Lei Áurea? Pois é, a Lei Áurea que foi assinada pela Princesa Isabel, enfim, que dava liberdade aos escravos do Império. Nesse momento, quando a lei é assinada, há grande festa, né, no território inteiro. Imaginem, milhares de escravos comemorando que finalmente tinham conseguido a liberdade. Foram mais de 3 séculos de escravidão, mais de 3 séculos que essas pessoas foram exploradas, sofreram violência, tiveram todos os seus direitos interrompidos, né, por esse período de exploração da mão de obra. Quando isso acontece, quando se tem essa liberdade, vão acontecer festas espalhadas por todas as províncias. No Rio de Janeiro, então capital, a festa chega a durar vários dias de comemoração. Mas aí o que a gente vai parar para analisar hoje? Como que fica depois que se assina a lei que dá liberdade para essas pessoas? Como que elas vão ficar? O que vai acontecer, professora, com esses milhares de homens, de mulheres, de idosos, de crianças que agora estão livres, né? Essas festas, essas comemorações, elas vão ter um significado muito importante. Por quê? Elas vão representar uma vitória popular, uma conquista não só dos escravos, principalmente deles, mas essas lutas pela abolição da escravidão, ela vai, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ter mais adeptos de pessoas que são da classe média, da classe alta. Os próprios militares, alguns militares vão apoiar o fim da escravidão, que é um detalhe que a gente pode ver um pouquinho mais em aulas mais pra frente, tá bom? E aí, essas pessoas ganharam a liberdade, mas o que elas vão fazer agora? Para onde que vão? Como que vão viver? Muitos desses ex-escravos, eles vão sair das fazendas onde moravam. Por quê? Porque esses lugares vão representar uma parte muito ruim da sua história, né? Porque foram locais onde eles foram explorados, onde apanharam, onde sofreram todos os tipos de maltratos que a gente sabe que a escravidão traz em si. Ao sair dessas fazendas, vai acontecer um processo de migração no território. Que migração é essa? Essa galera que recebeu a liberdade agora vai começar a ir para outras cidades, começar a ir para outros locais, em busca de se afastar dos locais onde foram escravizados e também de procurar muitas das vezes os seus parentes. Lembra que quando eles chegavam aqui, eles eram separados? Na verdade, desde a saída lá da África, né? Eram separados das tribos, das famílias. Então, quando se tem a liberdade, uma grande parcela dessa galera vai procurar reencontrar aqueles parentes que não vêm há anos, porque foram distanciados no meio desse processo. E vão em busca também de melhores condições de vida, né? Uma vez que eles precisam agora se manter, se sustentar, querem uma vida melhor. Então, eles vão passar por esse processo de migração. Mas são todos que conseguem fazer isso, professora, que conseguem correr atrás de melhorias de vida, de deixar para trás esse passado ruim, esse passado triste, pesado da história deles? Não. Esse processo de migração, ele vai acontecer de uma forma muito seletiva, digamos assim. Lembrem qual é o meio de transporte da época? Não tem carro, não tem moto, não tem avião, não tem nada. Então essa galera vai fazer longas viagens de forma terrestre. Eles não têm condição nenhuma de pagar uma passagem de viagem, etc., para se deslocar de um lugar para o outro. E aí, imaginem, os idosos conseguem fazer esse percurso? Não conseguem, né? Porque demanda muita resistência física. As mulheres com crianças também não. Então, quem vai passar por esse processo de migração, quem vai compor esse processo de migração, na maioria, os homens jovens, que tem essa condição de sair, de se deslocar, de ir em busca de um trabalho, enfim, é essa galera. E muito daqueles que ficam
acabam permanecendo nessas fazendas onde viviam, porque não tinham para onde ir. A gente vai ver mais lá na frente que esse processo de liberdade para os escravos, ele vai ser muito superficial, porque ele só vai acabar com a escravidão, mas nada de novo, de melhor acontece na vida dessas pessoas. Essa migração, ela vai gerar muito desconforto para as autoridades e para os proprietários. Por quê? Era uma galera que antes era mão de obra para eles, que não gerava custo nenhum. E essa galera que recebeu a liberdade agora, ela quer usufruir dessa liberdade. Vocês acham que um ex-escravo vai aceitar os mesmos tratamentos que recebia na fazenda? Que ele vai se subordinar a um senhor? Não vai, né? Então, esses grandes fazendeiros, as autoridades vão começar a pressionar para que seja feito alguma coisa para impedir esse processo de imigração. Imagina, vários negros se espalhando por toda a província. E aí, esses ex-escravos vão começar a sofrer uma nova repressão e vão ser, inclusive, taxados como vadiagem, vagabundagem, esses aspectos de que são pessoas que ficam migrando, que não tem nada para fazer, e aí vão lá novamente, né? A sociedade brasileira, a elite brasileira vai encontrar uma nova maneira de inferiorizar esse sujeito. E esse processo vai se dar mais uma vez nesse sentido, de inferiorizar a figura do negro, de inferiorizar a figura do ex-escravo, para que assim ele continue tendo cada vez menos oportunidades na sociedade. E nesse período, a gente tem que entender que o Brasil está uma loucura, né? Esse momento é um momento de muitas transformações, de muitas pressões. Enquanto tudo isso acontecia, lá em 1850, vai ser promulgada uma lei que vai ter grande impacto na sociedade brasileira, principalmente no setor econômico, né? Setor social e político, que vai ser a Lei de Terras. Vocês lembram que lá no início, aqui no Brasil, para a pessoa ter uma terra, ela ganhava do imperador, o imperador ia lá e dava uma terra? A partir de agora, não. Para a pessoa ter uma terra, ela tem que comprar, ela tem que pagar. Agora me diz como que o escravo, que até o dia anterior vivia na fazenda do seu senhor, comia do que restava, quando comia, vai ter dinheiro para comprar uma terra, para morar, para construir uma família, etc. Tem lógica? Não tem, né? Pois é. Então, é mais uma das dificuldades que vão surgindo para impedir que o negro consiga alcançar determinados espaços na sociedade, porque são barreiras que, para os grandes proprietários de terra, não vai fazer diferença. Eles já tinham as terras dele, né? Mas e o negro que ficou liberto agora, como que ele faz para conseguir uma moradia, para conseguir uma terra para cultivar o alimento de subsistência? Então, tudo isso vai acontecer nesse período. E aí, professora, tão livres. 13 de maio de 1888, acabou a escravidão no Brasil. E agora? Para onde vai o negro? Foi criada alguma política de assistência ao negro? Foi criada algum conselho, alguma associação? Não foi, galerinha. Ele tinha ganhado a liberdade, mas ele não tinha terra para trabalhar, ele não tinha um emprego assalariado, ele não tinha moradia, ele não tinha direitos, dignidade, nada disso. Ou seja, foi simplesmente assinada a lei de que ele está livre, mas que se vire por conta própria. E ao mesmo tempo que diz se vire por conta própria, todas as portas são fechadas para esses sujeitos também. Ou seja, esse cenário vai influenciar muito na vulnerabilidade socioeconômica que fez permanecer o regime de escravidão no Brasil mesmo após a abolição da escravidão, porque esses sujeitos eles vão ficar cada vez mais em desigualdade com o resto da população brasileira, com a sociedade brasileira, na medida em que eles não têm direitos, são considerados sujeitos sem moral, sem dignidade. Então tudo isso vai interferir muito nesse processo que a gente vê até hoje, de que infelizmente o racismo ele existe na nossa sociedade e de que esse racismo ele vem sendo perpetuado ao longo de séculos. Ele vem desse processo de escravidão que durou anos, desse processo de inferiorizar o negro por conta da cor de pele, da sua origem, da cultura, tudo isso, tá bom? E aí eu trago aqui para vocês um exemplo disso, de que o racismo ele permanece existindo, de que o trabalho escravo ele acabou tomando outras proporções nesse período, né? Em 2014, foi realizada uma pesquisa que traz um pouquinho dessa força de trabalho explorada em diversos segmentos, né? Seja na exploração sexual, seja no trabalho forçado e no tráfico para outros propósitos, de que isso existe sim, ainda hoje. A gente pensa que não existe, mas existe, né? E outro dado mais recente ainda, de 2015, mostra aqui pertinho da gente, no Pará,
pesquisas que apontam que pessoas tiveram sua força de trabalho explorada. Quando que isso acontece, professora? Quando alguém é obrigado a trabalhar por um valor que não condiz com o serviço que ela presta, sabe? Em péssimas condições de vida, em péssimas condições de trabalho. Então, essa exploração continua existindo no Brasil e tudo isso é resultado desse processo de permanência desse regime escravocrata que a gente vem sofrendo. E aí eu trago agora para vocês duas questõezinhas bem rápidas para a gente só relembrar um pouquinho do que foi esse processo de permanência da escravidão no Brasil. A primeira diz o seguinte: qual o fator para a permanência da escravidão no Brasil? A letra A, falta de brasileiros com idade para trabalhar? Letra B, a vulnerabilidade socioeconômica? Ou letra C, pela vontade de ver estrangeiros no Brasil? Como a gente viu, tinha sim pessoas aqui para trabalhar, não é? Tinha muitos escravos que tinham conquistado a sua liberdade e eles tinham idade para trabalhar. Afinal, as crianças trabalhavam nas fazendas, quem dirá os adultos que agora tinham conquistado a liberdade e precisavam desse emprego. Pela vontade de ver estrangeiros no Brasil, a gente também percebe que isso é algo surreal, né? Não, a gente quer ver rostos novos aqui. Não foi isso. Foi pela vulnerabilidade socioeconômica, porque a desigualdade continua existindo e continua aumentando. Então, esse processo vai interferir muito na permanência da escravidão aqui no Brasil. A questão 2. Foram séculos de escravidão no Brasil que geraram marcas na sociedade até os dias atuais. Um claro exemplo disso como que a gente consegue identificar que a escravidão ela gerou esses impactos hoje na nossa sociedade? Letra A, pelo racismo estrutural. Letra B, os negros em lugares de destaque. Ou letra C, uma sociedade sem preconceitos de raça. Infelizmente, a nossa sociedade está longe de ser uma sociedade que não seja preconceituosa. E a gente vê isso nos jornais todos os dias, com jovens negros que são mortos. A gente vê isso quando um colega faz uma piada racista e muitas das vezes a gente ri dessa piada sem nem se tocar que está sendo preconceituoso também. Então a gente percebe que a alternativa correta é a letra A, o racismo estrutural, porque ele existe. Ele existe à nossa volta, ele está ao nosso redor e muitas das vezes a gente não percebe, não combate esse racismo, que vem sendo perpetuado ao longo de séculos na sociedade brasileira. Tá bom? A alternativa correta é a letra A. E aí a gente encerra a aula de hoje, lembrando vocês de acessarem a plataforma da Eduque, tá bom? Para conferirem a aula e os restantes dos conteúdos, tá? Até a próxima!